A Marve Júlio, não consegue ingerir 2 litros de água por dia. Qual é a dica que a gente pode dar, hein? Chás, sucos, mas suco verde, né? Porque o suco, ele não é para todo mundo, suco de fruta. A gente usa geralmente para quem quer ganhar peso em atleta, né? Então você põe uma fruta para adoçar, aí põe um legume, ou pepino, uma cenoura, o que gostar, e uma folha e um pouquinho de limão, ou umas gotas de limão ou de laranja, e aí você bate e coa, né? Então você pode dar na forma de suco, de chás. Você falou uma ideia ótima que é a água saborizada, né? Sim, Então, sim. você pode tomar sopa à noite, vai aumentando a quantidade de líquido aí até da sua dieta, dos alimentos mesmo, né? Não só em água mesmo. Também entra o hábito, né? A falta de costume. Sim, Conforme você vai tomando, aos pouquinhos vai aumentando, um golinho, o corpo começa a pedir. começa. E aí você começa a sentir a vontade. Mas se não tiver essa mudança no dia a dia, não vai. O corpo não entra nesse processo, né? A Marve Ficar aqui também está pedindo a. perguntando qual é a sua opinião sobre a ozonioterapia, se a ozonioterapia ajuda a desinflamar. Olha, a ozonioterapia, eu não trabalho com ozônio, mas eu tenho colegas muito bons que trabalham. E o resultado que eles têm é sensacional. Ele diz, assim, eu já vi resultado sensacional para doenças, assim, dores articulares. Já vi muito. Sei. E no pós-Covid eles estão fazendo e também já vejo algum resultado. É que realmente eu não faço, então não posso opinar com muita propriedade. Eu vejo alguns Sei. pacientes que fazem com outros colegas e os colegas que mandam os casos também. Mas eu Sim, já tinha percebido que a ação para dor articular é sensacional. a experiência que eu posso dizer na pele, há uns 3 anos atrás, eu caí na escada de cata com os dois joelhos para dentro e as mãos, assim. Consegui bater os 4 membros, né? E eu sentia muita, muita, muita dor mesmo no joelho, muita. Fiz de tudo, não resolveu nada. E aí a minha norinha, ela é veterinária, ela falou assim, olha, eu uso muito ozônio para recuperar as articulações de cavalos, de vaca, de cachorro, de gato, né? Quer experimentar? Falei, quero. Ela é acupunturista também. Meu Deus do céu, foi ótimo. Eu Sim. chegava a ver o pessoal caminhar na rua, eu chorava. Eu falei, nunca mais vou conseguir andar igual essa pessoa. Não conseguia dirigir da minha casa até o consultório, para ter uma ideia. E ela fez, eu fui até Minas Gerais, que ela mora lá, né? Fui até Minas, ela fez uma aplicação. Aí eu gostei demais, falei pro meu marido, ele comprou o aparelho de ozônio, tá até aqui. E aí a Juliana pegou umas dicas com ela e foi aplicando em mim, principalmente nas articulações mesmo. Nossa, muito incrível mesmo. Sim, Ozônio, eu acho demais. o Bom resultado é demais. bom. Deixa eu ver. Eles estão perguntando aqui qual a diferença da nossa alimentação para a Ayurveda. Então, a diferença é que, primeiro, a Ayurveda, ela preconiza que você consiga tratar todos os seus desequilíbrios por meio da alimentação, das práticas. Aí cada um vai ter uma meditação melhor, um exercício melhor, um hábito melhor, né? Depende do seu tipo, né? Então são os doshas. E do seu desequilíbrio também que você esteja no momento. A alimentação da Ayurveda é baseada no quê? Muito hortaliça, muitos condimentos, canela, cravo, todo tipo de condimento que melhora a saúde e alimentos frescos. Eles não esse negócio de requentar a comida no micro-ondas, esquentar, para eles não existe isso. Porque eles acreditam que o alimento também é um fator energético, né? Que vai melhorar o seu Agni, que é o seu fogo digestivo, né? Então, tudo tá ali. Se você comer coisa já passada, já com micro-organismo, requentada, você já perde muita coisa, né? Então, a medicina Ayurveda, eu sou apaixonada porque ela foca muito na alimentação, muito.
Então, ter os horários certos para se alimentar, em questão, cada tipo vai ter isso aí, né? Tem gente que vai ter que comer mais vezes, tem gente que vai, dependendo do seu desequilíbrio. Então, é muito interessante. E é interessante mesmo que a gente vê pelo exame de sangue. Lá atrás, né, em 99, 2000, foi a minha melhor época como atleta. E quem me acompanhava na época era o Dr. Adalto. E era muito incrível, porque se eu tivesse comendo algum alimento esquentado ou algum embutido, a hora que ele tirava a gotinha de sangue, lá Ele já vinha a bronca. sabia. Já sabia. Falava, olha aí, já te falei, você não quer melhorar seu rendimento, não adianta querer ficar comendo tranqueira, comendo veneno. Ele dava umas broncas bem bravas Sim. mesmo. Aí, viu? É que nem eu acho. Não que a gente nunca coma, eu tento fazer o máximo para não comer, Sim, né? Mas às vezes você está num local que não tem a opção, você não se programou. Por isso que é importante você fazer uma programação e mudar os hábitos, né? sim, sim. O Bruno está perguntando se tem como substituir os alimentos por medicamentos, pela Oi, alimentação. Bruno! É, Então, os alimentos, já se falava, né, que o alimento é o seu remédio. Faça do seu alimento o seu remédio. Eu acredito muito nisso. É óbvio que quando o paciente já está num estágio de doença agravado, isso não vai ser fácil. Ele vai ter que mudar e muito. E às vezes você não vai conseguir tirar a medicação, obviamente, né, de todas as patologias. Mas você consegue melhorar muito a qualidade de vida do paciente, muito, né? Ele melhora, na maioria das patologias, ele consegue melhorar aí uns 70, 80. Às vezes você consegue tirar. Às vezes eu consigo em alguns pacientes. Depende do empenho dele, do organismo dele, né? E da patologia que ele está. uma das coisas que eu fiquei maravilhada foi uma colega que nadava comigo e ela casou e o marido tomava o remédio da tireoide escondido. Ele tinha vergonha de falar que ele tomava remédio para tireoide. O dia que ela viu, né, ela falou: por que você não me falou? Eu vou te ajudar. Não, não lembro se ela era nutricionista ou não. Só sei que ela mudou totalmente a medicação, né, principalmente referente ao glúten. Conclusão, ele parou de tomar remédio e conseguiu ficar bem, né? Emagrecer, Sim, ficar bem e tudo mais. Quando ela me contou, eu falei, poxa vida, tô precisando levar uma sacudida dessa, viu? sim. Porque, né, como eu Tem fiz alguns pacientes se conseguirem fazer certinho. E assim, outra coisa, se você não corrige, as pessoas não sabem às vezes disso. Se você não corrige algumas vitaminas do complexo B, a vitamina D, o selênio, se você não corrige algumas coisas, a tireoide não funciona bem também. Então, às vezes, só fica aumentando o hormônio ou ele fica totalmente biruta porque você não deu a base de construção hormonal para a pessoa, entendeu? Então, às vezes, você corrigindo, você diminui a dose do hormônio, às vezes até consegue tirar em alguns casos. E aí, a alimentação sem glúten é principalmente para aquela doença autoimune da tireoide, que é a maior causa, né, de hipotireoidismo. Sim. Deixa eu ver o nome da pessoa. A Marvi Júlio também. Ela está falando que está fazendo jejum intermitente, que ela se sente super bem. Qual é a sua opinião sobre o jejum? Quando começou? Porque agora está em moda, né? De ficar de 12, 15, 18 horas sem se alimentar. Você pode falar É que para a gente essas alguma coisa? definições de jejum são meio complicadas. Na verdade, assim, o jejum de 16, 12, sei lá, 14... O 12 seria o normal, né? De uma pessoa que não tem nenhuma patologia que não possa fazer. Mas, assim, é o normal você descansar durante a noite 12 horas o seu trato gastrointestinal. É o ideal, né? Quando você dorme, não comer perto quando você vai dormir, isso é essencial. O problema é que esse negócio de jejum, você tem vários modelos, mas o jejum seria mesmo quando você restringe a quantidade calórica alguns dias por semana.
Então, às vezes, Ah, 500. não é Isso, dia. né? Então, porque se você fizer todo dia, isso é uma restrição daquele horário, mas não, às vezes você não restringe caloria. Entendeu? Vamos supor, você faz o jejum desde de manhã até as 4 da tarde. Mas aí chega à noite, você come um monte. Chega às 4 da tarde, você come um monte de caloria. Então, você não vai ter benefício em alguns casos. Depende do seu, qual a motivação que você está fazendo esse jejum. Então, se é para perder peso, às vezes você tem que fazer realmente uma programação de restrição. Eu prefiro que restrinja geralmente no período noturno. Eu não acho interessante pular café da manhã, na minha opinião, porque não é o time de você comer à noite. O time é você comer de manhã até umas, 4 horas, 5 horas, estourando 6 horas. Seria o ideal. É que quando a pessoa come muito lixo de manhã, então é melhor ela pular. Né? O que come de manhã? Come bolo, bisnaguinha, come pão e Nossa. leite, né? Tá bom, estou perguntando aqui, não sei se você sabe responder, a diferença do legume com agrotóxico, né? Sim. Para um orgânico. A primeira coisa é confiar naquele orgânico que você está comprando, né? O legume, obviamente, se você tiver como comprar orgânico de confiança, é bem melhor. Mas é muito melhor você comer do que não comer nenhum, mesmo que seja com agrotóxico, certo? Então, Sim. tentar, de qualquer forma, se você não tiver como comprar o orgânico, é melhor você consumir, tentar fazer uma limpeza da casca. O agrotóxico vai ter dentro, vai ter fora, mas quanto mais você conseguir retirar, menos você vai ingerir, né? Sim, tem até umas dicas, né, de colocar carvão também, né? Tem Acho que iodo também. bicarbonato, vinagre, tem um nutrólogo que fala do iodo. Eu geralmente falo para pôr no vinagre, lavar e depois pôr no bicarbonato. Água com bicarbonato. Deixa eu ver aqui qual é a pergunta da. Deixa eu ver. Eu faço noturno. Perguntando sobre o legume no vapor e no legume cozido na água. No vapor, você não vai ter. Quando você deixa na água, você vai perder aquele caldo que algumas substâncias ficam lá, né? Você vai ter um pouco menos de substâncias boas. Mas aí, se você pegar aquele caldo, vamos supor, se for fazer uma sopa, você pega aquele caldo e bate também, ou deixa lá, porque você vai ingerir. É que o vapor, às vezes, você não vai precisar de tanta temperatura, né? Você vai deixar o legume mais al dente, então você preserva algumas substâncias numa quantidade maior. Na Ayurveda, existem alimentos específicos para essas inflamações? Por dizer que os fatores ambientais, como os agrotóxicos e metais presentes no dia a dia, pioram, tais como teria como neutralizar? Eles não veem assim, o paciente está inflamado, eles veem o motivo de desequilíbrio daquele paciente. Então, se tem vata, se tem pita agravado, eles vão ver o que está agravado naquele paciente, se o Agni está baixo, que é o fogo digestivo, se o ama, que é a toxina, que às vezes você vê pela língua, aquela língua com aquela capa branca, pode ser ama. Então, depende, mas geralmente é isso que eles fazem, melhorar a digestão com condimentos. Então, pós-refeição, tomar algum chá ou e também comer a refeição com condimentos. Os dois eles usam. Com os condimentos específicos para cada desequilíbrio. Mas tem, por exemplo, o coentro vai bem para quase todo desequilíbrio. Tem alguns que são tridoxas, que a gente chama, que agem bem em qualquer desequilíbrio, né? Então, colocar hortaliça é difícil, você vai errar. É difícil você errar. Dificilmente você consegue fazer alguma coisa errada, dependendo dessas hortaliças que a gente usa normalmente.